e vamos fazer, então, esse problema número 2, que é um problema bem simples, que é verificar só se existe, se a frequência de flexão, né, se essa transmissão que está dada aí, ela suporta a frequência de flexão admissível da correia que está sendo utilizada, tá? Então, aqui é o seguinte, ó, novamente, nós estamos usando aqui uma correia de tipo 28G, uma correia 28G, certo? E ela tem um comprimento LL, tá? A polia motora possui um diâmetro D1 de 300 milímetros. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. A polia motora tem um diâmetro de 300 milímetros e a movida 500 milímetros, tá? E a D4 tem mais uma transmissão e uma D4 de 400 milímetros, tá? Então, a condição seria mais ou menos essa, ó. Não é exatamente esse desenho aqui, mas nós temos isso aqui, ó. Nós temos uma correia, uma polia, segunda polia, terceira polia. Como nós estamos usando a 28G, a disposição delas deve ser mais ou menos essa aqui, ó. Deve ser uma transmissão que faz isso aqui, ó. Certo? Porque eu estou usando somente um lado da correia como superfície de atrito. Então, possivelmente, é alguma coisa assim, ó, transmissão. Eu tenho as 3 polias, tá? E elas, então, têm mais ou menos essas dimensões, e em função das dimensões e da distância entre centros, elas têm um comprimento, tá? O L, então, da transmissão, então, mais ou menos é esse aqui. Como é que vocês vão calcular esse comprimento quando tem mais de uma transmissão? Talvez o jeito mais fácil de fazer esse cálculo do L seja colocar esse desenho no SolidWorks, colocar o desenho das polias, né, e fazer uma linha tangenciando cada uma das polias, né, seguindo o comprimento, e calcular daí o comprimento dela pelo software, tá? Manualmente já fica difícil fazer o cálculo desses comprimentos. Ou fazer um desenho em escala, né? Faz um desenho em escala no papel, bem certinho em escala, e depois você mede, né, esse comprimento todo aí a partir do papel, tá? Fazer o cálculo, né, e vai demandar fazer uma equação matemática bem complexa para resolver isso aqui, tá? Talvez a solução mais fácil para achar esse comprimento seja o desenho, tá? Fazer pelo desenho. Mas, enfim, nesse caso, então, a nossa polia, a nossa transmissão tem 3 polias, com as dimensões colocadas aí. Uma delas é a motora, que trabalha, então, em 1780 RPM, tá? E o que se quer é o seguinte: qual é a frequência de trabalho desta transmissão, né, dessa correia? Quantas vezes por segundo ela está dobrando? E comparar esse dobramento dela com a frequência admissível da correia, tá? Que é a 28G, tá? Então, são 2 cálculos que são feitos para essa transmissão. O primeiro deles é calcular a frequência de flexão do sistema, então, tá? Se nós temos o comprimento e temos o número de polias e a velocidade, 3 polias, Z3, e a velocidade calculando aqui a velocidade de 27,96 metros por segundo, né? Eu pego, então, aqui, velocidade igual a π dn sobre 60, o eixo, a dimensão da polia motora é 300, a rotação é 1780, tá? 300 milímetros, tá? Entro com 0,3 metros aqui, na forma, e calculamos a velocidade, que é de 27,96. Então, a correia está andando com uma velocidade de 27,96 metros por segundo. Coloco, então, na fórmula, calculo que a frequência de flexão de trabalho é 10 Hz, tá? 10 dobras por segundo, tá? Essa correia está sofrendo 10 dobras por segundo, em função da sua rotação, tá? Aí, então,
né, vou verificar a frequência admissível da correia. Então, novamente, nós estamos agora com uma correia com perfil 28, G de novo, tá? Só que agora a minha rotação, né, o meu eixo da polia motora é 300 milímetros. Então, se nós pegarmos aqui 315, um pouquinho antes de 315, ou se nós pegarmos a informação de 315, né, nós vamos ver novamente aqui, é o mesmo, né, vai dar a mesma coisa do problema de antes, né? Nós vamos verificar que a nossa frequência admissível aqui é, de novo, 30 Hz. Então, a frequência admissível é 30 Hz. Como a frequência admissível é maior do que a frequência de trabalho, está bem dimensionada, está bem selecionada essa correia aí, está bem selecionada. Essa aqui era uma questão de prova que eu pedia para vocês, tá? Para os alunos, tá? E peço ainda também, tá? Verifique se a correia está bem selecionada a partir da frequência admissível da transmissão. Então, usar somente essas duas informações, calcular a frequência de trabalho, FB, 10 Hz, e a frequência admissível. Compara as duas, né? Então, nesse caso aqui, né, como a frequência admissível é maior do que a frequência de trabalho, ela estaria bem dimensionada, tá?